Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Pessoal, na aula de hoje a gente vai continuar estudando expressões algébricas. E hoje a gente vai ver, termo algébrico e termos semelhantes. Vamos ver logo essa primeira definição aqui e depois a gente estuda termos semelhantes. Então a primeira definição é essa aí, definição de termo algébrico. É a expressão formada pela parte numérica, e essa parte numérica a gente chama de coeficiente, e pela variável ou produto de variáveis. Então, nesse caso, a variável ou produto de variável é chamado de parte literal. Literal de letra, né? Certo? Pessoal, então, a gente pode resumir assim, um termo algébrico é o produto entre letras e números, certo? Vamos ver algumas observações aqui para completar esse conceito. Só aqui tem alguns exemplos, eu escrevi aqui, deixa eu passar para esse outro lado aqui, eu escrevi para vocês um termo algébrico aqui, 3a, outro termo algébrico que é menos 4 quintos xy ao quadrado. Então aqui a gente vai ver quem é a parte literal e quem é o coeficiente, né? Que é a parte numérica, o coeficiente. Então, pessoal, 3a, o coeficiente é o número 3. Então, o coeficiente é 3. E o A é a parte literal. Pessoal, eu acabei de falar que o termo algébrico é um produto, Então, aqui, gente, tá? Fica subentendido aqui, que aqui tem um vezes, viu? Só que a gente não precisa escrever. Quando é um produto de letras e números, a gente não precisa escrever esse símbolo de vezes, que a gente representa com pontinho, certo? Pode deixar dessa forma. Então, o coeficiente é 3 e a parte literal é A. Agora veja esse outro exemplo, menos 4 quintos xy ao quadrado. Eu não escrevi aqui, pessoal, mas a parte literal ela pode vir com expoentes ou não, né? Eu não falei aqui, mas pode vir com expoentes ou não. Nesse caso, essa parte literal aqui tem um expoente no valor de y, beleza? Então aqui, o coeficiente é menos 4 quintos. O coeficiente é a parte numérica, então menos 4 quintos. E a parte literal, gente, é esse produto aqui, x vezes y ao quadrado. E por que eu digo x vezes y ao quadrado? Aqui são letras, não são números, né? Isso. Mas aqui, pessoal, essas letras, elas representam números. Pode ser qualquer número. Né? Por isso que ela leva o nome de variáveis, o variável, né? Porque ali, essas letras podem assumir qualquer número. Vai depender do que a gente queira no momento com essa expressão aqui. Certo? Com esse termo algébrico. Vamos ver mais algumas definições aí. Então, pessoal, continuando aqui, escrevi mais 2 exemplos para vocês, para a gente ver mais uns detalhes aqui, Exemplo C. Pessoal, eu já falei para vocês agora, né, que o produto entre letras e números é um termo algébrico. Observe que aqui, é um produto e temos aqui vários fatores. 1, 2, 3, 4. Então, nesse caso aqui, gente, como aqui é um produto entre letras e números, a gente pode escrever da seguinte maneira, a gente pode reduzir essa expressão e não escrever esse sinal de vezes aqui. Como é que eu faço? Veja que tem, uma parte numérica aqui, outra parte numérica aqui. Então, como aqui é o único termo algébrico, que é tudo produto, tudo multiplicado, né? Como é um único termo algébrico, a gente pode simplificar esses números aqui, E a gente pode usar as propriedades comutativa, porque o 3 está aqui, né? O 4 está aqui no fundo, a gente pode trocar a ordem. A gente pode usar também a propriedade associativa, associar da maneira que a gente queira, certo? Então, simplificando aqui, a gente pode escrever dessa forma. Como aqui eu tenho 3 e 4, aí a parte numérica eu posso multiplicar. 3 vezes 4, 12. Então o coeficiente vai ser 12, não vai ser nem 3 nem 4, vai ser o produto desses dois números. Gente, geralmente a gente escreve na ordem alfabética. Aqui eu tenho vezes A, né? Então vou escrever A vezes B ao quadrado. E lembrando que a gente não precisa escrever o sinal de vezes, fica subentendido que aqui é um produto, certo? Se não tiver nenhum sinal entre
a letra e o número, ou entre as letras, isso aqui é um produto. Então, essa expressão eu posso escrever dessa forma. Ó. Esse termo algébrico eu posso escrever dessa forma, fica mais organizado aqui. Certo? Letra D. Letra D, eu escrevi esse exemplo para vocês verem que isso aqui, pessoal, não tem parte não tem parte literal, mas é também um termo algébrico. É um termo independente. Independente por quê? Porque ele não depende do valor da letra. Porque ele é sozinho, é -1 e pronto aqui, não muda não. O x aqui pode assumir qualquer valor, esse -1 vai ser -1, certo? Agora esse termo algébrico aqui muda. Se o x, por exemplo, for 5, aí aqui vai dar 100, ó. Porque 5 elevado ao quadrado dá 25, vezes 4 dá 100. Mas o x sendo 5, esse -1 vai continuar sendo -1. Então ele é um termo independente, mas é também um termo algébrico, certo? Aqui eu tenho 3 termos algébricos, ó. 1, 2, 3. Agora as observações que eu já falei algumas aqui, pessoal. O produto pode ser escrito sem um sinal de vezes, beleza? A ordem das letras, quando tiver mais de uma variável, a ordem geralmente não é lei, não é lei não, isso aqui, pessoal. Mas geralmente a gente escreve na ordem alfabética, né, ó? M, depois vem um N. Beleza? Para ficar organizadinho aí. E outra coisa que temos aqui é, quando o coeficiente, quando a parte numérica for 1 ou -1, como 1 é neutro, né? É o elemento neutro da multiplicação, então a gente pode omitir. Não precisa escrever, ó. Eu posso escrever 1xy ou apenas xy. Posso escrever -ab ao quadrado, -1ab ao quadrado ou apenas -ab ao quadrado. Fica subentendido também que aqui tem o número 1 na frente, só que negativo, e aqui tem o número 1 também. Quando não tiver nada na frente da letra, o coeficiente é 1, se o termo for positivo, -1 se o termo for negativo. Beleza? Tranquilo isso aí, né, gente? E aí, gente, vamos ver mais uma definição. A definição agora é termos semelhantes. Vamos acompanhar aqui a leitura da definição. Quando 2 ou mais termos possuem a mesma parte literal, eles são chamados de termos semelhantes. Certo, pessoal? Então, ó, para verificar se os termos são semelhantes, a gente só precisa observar a parte literal. Esqueça o coeficiente. E lembre-se de uma coisa, gente. A parte literal, ela pode vir com expoentes ou não. Então, se ele está dizendo aqui, se a definição é que para os termos ser semelhantes, eles têm que ter a parte literal igual, né? Tem que ter a mesma coisa. Se a mesma coisa que tem aqui nesse termo, falando da parte literal, né? Tem que ter no outro termo. Se isso acontece, eles são semelhantes. Então, vamos verificar aqui esses 4 exemplos. Ó, 5x e 8x são termos semelhantes? São, pessoal, ó, a parte literal é x. Então, eu vou escrever aqui, ó, esses são, né? São. Esse outro aqui, ó, a parte literal é n elevado ao cubo e aqui também é n elevado ao cubo. Então, são termos semelhantes também. Beleza? Agora essa aqui, ó. Aqui eu tenho 3y ao quadrado e 4, 7y. Pessoal, não precisa olhar para a parte numérica. Olhe só para isso aqui, ó. Parte literal, parte literal. Pessoal, essas partes literais são iguais? Aí você vai dizer, sim, professor, y e y. Não, gente, olhe o termo completo, ou a parte literal completa. Aqui tem y elevado ao quadrado e aqui tem y. Então não é igual, pessoal. Se o y for 5, aqui, esse termo aqui, essa parte literal dá 25 e aqui dá 5. Então são diferentes. Esses daqui não são termos semelhantes. Vamos ver o segundo exemplo, quarto exemplo, né? A parte literal aqui é ao quadrado b. E aqui, pessoal, é b ao quadrado. E aí, gente, e agora? São termos semelhantes ou não?
A gente pode se confundir aqui, porque o B, ó, está escrito por último e aqui ele está escrito primeiro, né? Mas lembra que eu falei que vale as propriedades, a gente pode trocar a ordem. Se a gente pode trocar a ordem aqui dos fatores, do B com A ao quadrado, então, na verdade, esses termos são iguais, ó. A ao quadrado B, A ao quadrado B. Só trocar a ordem aqui, eu vou colocar o A para cá, fica A ao quadrado B. Então, esses dois aqui também são termos semelhantes. Pessoal, agora a gente vai ver a redução de termos semelhantes. Veja como é que a gente vai fazer essa redução, ó. Deixa eu sair da frente aqui. Para fazer essa redução de termos semelhantes, a gente vai adicionar algebricamente os coeficientes e repetir a parte literal. Então a gente vai somar ou subtrair os coeficientes dos termos que são semelhantes, né? Dos termos algébricos que são semelhantes, e vai repetir toda a parte literal. A gente não vai fazer cálculo com a parte literal. A parte literal vai servir para a gente identificar quais são os termos da mesma família. Eu vou definir assim, gente. Termos semelhantes, termos da mesma família, certo? Beleza. Então, sim, mas por que a gente está estudando isso? Reduzir termos semelhantes. Pessoal, numa expressão algébrica pode aparecer vários termos algébricos. Sei lá, vem uma expressão algébrica com 6 termos algébricos. Mas desses 6 termos, tem alguns que são semelhantes, né? Que caem naquela definição que a gente viu agora. Tem a mesma parte literal. Então a gente pode reduzir esses termos semelhantes, esses vários termos semelhantes, a um único termo semelhante. Então, a gente vai fazer a redução de termos semelhantes. É isso aí, gente. Beleza? Veja o primeiro exemplo, letra A, 5x mais 6x. Esse 5 é positivo, quando não tem nada na frente é porque ele é positivo. Primeiro você tem que observar, esses termos são semelhantes? São. Parte literal é x aqui e aqui também é x. Então o que a gente vai fazer? Adicionar algebricamente o número, gente. Ó, o número que está aqui na frente, o 5 e o 6. Primeira coisa que você tem que fazer, olha para os sinais. Pela regra de sinal aqui, a gente vai somar ou vai subtrair? Quando os sinais são iguais, que é o caso desse aqui, ó, quando os sinais são iguais, soma e repete o sinal. Então vai ficar assim, ó, mais, a gente soma 5 mais 6, 11. E a parte literal, repete. Vamos ver letra B. N e N, parte literal igual, então são da mesma família, são termos semelhantes. Só que os coeficientes é assim, ó, um é negativo, o outro é positivo. Sinais diferentes, a regra do sinal é essa. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do número maior. Então eu vou subtrair 4, número maior não, do número que tiver o maior módulo, certo? Porque se fosse para dizer que é um número maior, o número maior aqui é 4, porque é positivo. Isso é negativo. Mas não é assim, é quem tiver o maior módulo. O maior módulo é o número que tem o maior valor absoluto. Então aqui eu vou subtrair, vai dar 1 e repete a parte literal. Como o maior número, o maior módulo é o 4n aqui, ó, ele é positivo, então repito o sinal de positivo. Agora, letra C. Letra C já tem mais termos, então nesse caso, pessoal, quando tiver vários termos, faça o seguinte, ó. Primeiro faça o agrupamento, coloque as famílias, né, os termos semelhantes, do mesmo lado. Então, ó, 3x, ele é semelhante a 2x, porque ó, x e x. Então, eu vou colocar juntinhos aqui, ó, 3x, esse aqui é positivo, né, mais 2x. E y, ó, menos 6y mais 4y, são semelhantes também. Então, menos 6y mais 4y. Foi o que eu fiz primeiro, pessoal. Eu agrupei, né? Ó, coloquei os termos semelhantes juntinhos aqui. Agora a gente efetua os cálculos. Esses dois termos aqui têm o mesmo sinal, ó. 3 é positivo, 2 é positivo. Então soma e repete o sinal, fica 5. E o x, que é a parte literal, a gente repete. Esses dois termos, os termos y aqui, ó, tem um negativo e outro positivo. Sinais diferentes a gente subtrai. Então vai dar 2y.
Quando a gente subtrai, a gente conserva o sinal do número que tem o maior módulo. Então, do 6 aqui. O sinal do 6 é negativo. E o que eu faço agora? Eu vou ter que somar aqui x com y? Não, pessoal. Não posso somar não, porque aqui é y, aqui é x. São termos diferentes. Então, acabou aqui, ó. Pronto, aqui é a resposta. Beleza, acabou.